Olá pessoal, então estou aqui esperando para nós começarmos a conversar agora os minutos aí, né, depois do nosso combinado, 8h30, né, uns 5 minutos depois, mas para nós começarmos a falar sobre a biografia de Chesterton, né, nós conversamos na semana anterior, todos sejam muito bem-vindos, tá? Nós conversamos na semana anterior falando que nós começaríamos hoje a relatar essa biografia de Chesterton propriamente, e falamos um pouquinho sobre esse conceito do reino perigoso, né? Tem dois âmbitos, né? O reino interior, o mundo interior de Chesterton e o mundo que lhe cercava. E hoje nós vamos falar propriamente da infância de Chesterton e do papel da infância, né, na formação desse grande homem, né, que nós estudamos, que nós conhecemos, que nós lemos livros, que falamos aqui, que tem sociedade, né, com o nome dele, assim por diante, né? E é interessante que existe esse adágio, né, que a criança é pai do homem, né? Por quê? Porque a criança, evidentemente, é anterior ao homem feito, ao homem crescido, né? Mas é claro que isso, né, se cobre, não caindo um pouco em psicanálise de boteco, né? Mas falando que, evidente, qualquer um que olhe um pouquinho para dentro de si, percebe como existem muitos elementos da infância que nós carregamos a vida inteira. Então, sejam todos muito bem-vindos a essa live, certo? Vamos conversar hoje sobre a infância de Chesterton, tá? E essa é a primeira de lives que se seguem até o dia 14 de junho, que é propriamente o dia da morte de Chesterton, tá? Esse conceito do reino perigoso, para quem não viu a live da sexta-feira passada, é um conceito que aparece, pelo menos para mim, a primeira vez, com a figura, né, do Tolkien, tá? Porém, isso está bastante bem fundamentado no que Chesterton fala das histórias de fadas, certo? Tolkien se refere a reino perigoso como o local das histórias de fadas, o belo reino, o local da existência, vamos chamar assim, dessas figuras que são as histórias, as fadas, os elfos, essas coisas todas. Tá? Isso em grande parte porque, em algum lugar isso existe, ou mesmo como imaginação, existe um ambiente mental da nossa imaginação onde a gente pensa esses seres existindo, né? E esse ambiente tem algumas características, sim, que lhes são próprias, tá? Então, e vocês vão perceber, enquanto nós vamos falando, o papel fundamental dos contos de fadas, e um em específico, certo, que é citado na maioria das biografias de Chesterton, né, para a formação desse homem, já a partir, né, da vida dele, já na infância e assim por diante, tá? Aquilo que ele vai carregar depois para a vida toda, tá? Então vamos a alguns dados mais concretos. Quando nasce Chesterton, né? O dia de nascimento de Chesterton é 29 de maio, certo? Vocês até vão ver, provavelmente vai haver uma série aí de centros culturais, grupos de estudo, pessoas que gostam de Chesterton, que vão produzir conteúdo nesse dia 29 de maio, porque é o dia de nascimento de Chesterton. 29 de maio de 1874, na entradinha do último quartel do século XIX, para quem não conhece a expressão, né, quartel é a porção de um século que contém 25 anos, né? Então, evidentemente, um século é dividido em 4 quartéis, né? O último quartel, os últimos 25 anos. Chesterton nasce ali, né, na entrada dos últimos 25 anos do século XIX, em Campden Hill, em Kensington, tá? Kensington, na verdade, é uma região de Londres, certo? Então, para ter essa ideia, Chesterton sempre esteve, né, associado a esse núcleo urbano, né, e Londres foi um local, né, da sua vida durante, né, bastante tempo e assim por diante. Acho que durante a vida inteira Chesterton vive nesse local, certo? Vive em Londres, tá? Então isso é interessante também porque pensar na vida, né, de um jovem que cresce na capital do Império Britânico, né? Mas ainda assim a gente percebe que existe um esforço, né, geral do pai dele, do Edward Chesterton, para que esse filho tivesse, né, um maior volume possível, né, de bom alimento para sua imaginação, tá certo? Então o nome de Chesterton, né, acho que vários de vocês já sabem, né, o nome de batismo de Chesterton, certo? É Gilbert Keith Chesterton, tá? Então Gilbert é um dos nomes, né, do padrinho de Chesterton. Keith é um nome, vamos dizer assim, de família. Para entender um pouco o que é isso, nós temos, por exemplo, Tolkien, John Ronald Reuel Tolkien. Esse Reuel, né, ele aparece como um nome quase como, né, um nome que geralmente um pré-nome associado
aos homens de uma determinada família, tá? Então, geralmente as pessoas vão ter isso, né? Vai ser, por exemplo, se eu não me engano, o pai do Tolkien é Arthur Rayl Tolkien. Então vai ter esse prenome na jogada. E o prenome de família do Chesterton era o Keith, certo? Gilbert Keith Chesterton, tá? Então, ele vem de uma família onde vai ser batizado anglicano, tá? Isso é importante também porque é bastante basilar para nós pensarmos assim um ambiente religioso em que o Chesterton cresce, certo? Porque batizado anglicano na pequena igreja ali mesmo nessa região, certo? Pelo o reverendo Alexander Waterstone, tá? Igreja de São Jorge, próxima, nas proximidades ali, certo? Isso no dia 1º de julho, né? Chesterton é batizado ali, coisa de pouco mais de um mês, né? Depois do seu nascimento, ele já recebe o batismo. Tá? Isso na igreja anglicana, mas é bastante interessante entender qual é o quadro, né, da religião nesse mundo em que Chesterton cresce, onde esse jovem Chesterton cresce, tá? E essa é a época que Chesterton está, né, aonde essa bandeira aqui causava um efeito nas pessoas que hoje em dia causa a bandeira dos Estados Unidos, para bem e para mal, né? Esse é o grande momento do Império Britânico, certo? 1870 e poucos, por aí, certo? Se consolida, para quem não sabe, a Era Vitoriana começa em 1837 e se segue mais ou menos até 1902, tá? E esse é o grande momento do Império Britânico. E é curioso porque a Inglaterra acaba se tornando essa miscelânea, né, de correntes políticas, ideológicas, sociológicas, filosóficas e assim por diante. E a religião, cada vez mais reduzida ao moralismo, certo? E a um certo sentimento patriótico, acaba formando uma sociedade, ao mesmo tempo, muito pujante do ponto de vista econômico, né? E mesmo cultural e financeiro, ao mesmo tempo que cai num certo estoicismo puritano, né? O puritanismo vitoriano, até mesmo proverbial, certo? Porque, na verdade, né, o cristianismo, com o advento da forma de anglicanismo que estava presente, forma de cristianismo presente na igreja estabelecida da Inglaterra, vai esvaziando muito desse conteúdo vivencial, né? Em grande parte é isso. De maneira que o Chesterton até relata que ele tinha a nítida impressão, ou pelo menos se acordou disso, né? De que ele aprendia a religião, mas aprendia como um agnóstico. Ou seja, no fundo, eles ouviam falar de Deus, ouviam falar de Jesus Cristo, como alguém ou algo, né, que está lá longe no empíreo céu, distante, e que não tem nada a ver com a nossa vida, certo? Então, inclusive ele comenta que em uma das aulas, um colega dele vai dizer, bom, nós aprendemos isso de religião, não é mesmo? Mas todos nós aprendemos isso como agnósticos, né? Então, para quem não está ligado no que significa a expressão agnóstico, é aquela pessoa, olha, não nego que Deus existe, mas também acho que não tem como saber se ele existe ou não existe. Então, o negócio é seguir a vida melhor que dá. Esse negócio de ficar tentando procurar a comunhão com Deus, papapá, isso aí ou é invenção da nossa cabeça ou uma grande perda de tempo, né? Ou as duas coisas, certo? Então ele diz que esse é o ambiente geral, de maneira que ele foi batizado na igreja anglicana, na igreja estabelecida da Inglaterra, mas isso não significava que necessariamente, né, os pais deles tivessem um credo conforme o credo da igreja anglicana, né? Aliás, havia uma grande influência de unitarismo, por exemplo, na Inglaterra dessa época. Outra pessoa que tem gente unitarista na família é o Tolkien, onde o avô materno dele, se não me engano, é reputado como unitarista. E para quem não sabe, essa é uma seita que nega a Trindade, certo? Ou seja, numa posição católica, por exemplo, nem mesmo é considerado cristianismo isso, né? Porque o dado fundamental, né, para o católico considerar, né, mesmo um protestante cristão também, né, a pessoa acreditar na divindade de Nosso Senhor. Se nega a Trindade, não tem como, né, acreditar na divindade de Jesus Cristo, tá? Então, quer dizer, nós temos aí uma miscelânea de coisas. E até é curioso, porque, de alguma forma, né, já há comentaristas que dentro da biografia do Chesterton dizem isso, né? Na verdade, o que ocupava o lugar da religião nesse período em que o Chesterton foi criança e mesmo adolescente, né, é isso aqui que a gente está vendo aqui atrás, o Império Britânico, né? A crença transcendente do homem comum, ou mesmo da aristocracia inglesa, é o Império Britânico, né? A sublimidade da grandeza, né, do Império da Grã-Bretanha mundo afora. De fato, é uma coisa deslumbrante em grande parte, né?
mas, sem dúvida alguma, algo, do ponto de vista cristão, algo completamente sórdido pensar em substituir a esperança sobrenatural e assim por diante, né, por qualquer reino desse mundo, seja ele mais exuberante que seja, certo? Mas havia esse espírito. A gente sabe que isso não é nenhuma novidade, né? Muitas pessoas, né, trocam a religião por outras coisas, por exemplo, futebol. Eu já vi gente que trata seu time de futebol praticamente como uma religião, certo? Então, seguindo o baile, né, tivemos mais ou menos uma ideia, um contexto todo de onde Chesterton está metido, podemos chamar assim, né, durante o período da sua infância, tá? Algo fundamental entender isso, né, esse peso que existe na infância. Talvez algumas pessoas que nos assistem agora estão dentro dessa realidade de serem pais, né? Acho que muitas pessoas que passam por aqui têm filhos pequenos, estão criando filhos, outros não tão pequenos assim, tudo mais. E às vezes nós nos perguntamos assim, será que vale a pena, né? Tanto trabalho que dá, se esmerar, né, em comprar livros e aproximar os filhos de coisas boas do ponto de vista cultural, cuidar para que não se aproxime de coisas ruins. E é interessante que há o relato, claro, dentro da infância de Chesterton, que ele estava numa casa onde o pai dele, o Edward, né, tinha, né, a casa cheia de livros, né, mas tudo que é canto da casa que podia ter livros, prateleiras tinha, além de ser algum envolvido em muitos hobbies, né, ou seja, desde a questão do aeromodelismo, né, até a questão da pintura e assim por diante, né? Uma série de hobbies que, na verdade, acabava enchendo, né, a vida do Chesterton desse elemento lúdico, né, desse alimento para a imaginação. Então, além de ele ter muitos livros à disposição para ler em casa, muitas coletâneas de contos de fadas, ele tinha esse esforço pessoal do pai de colocar ele em conexão com esse elemento imaginativo da realidade, né? E propriamente, então, por exemplo, é aquele negócio da lâmpada mágica, né? E as pessoas, não sei se o pessoal realiza o que eu quero dizer aqui, mas é aquilo que você tem uma espécie de um abajur, né? Na verdade, que envolve uma lâmpada, só que esse abajur está todo, né, vazado no formato de figuras, como se fossem personagens de uma história, dragões, cavaleiros, estrelas, lua e assim por diante. Então você coloca aquilo, né, no lugar que iria, né, um abajur, você gira e daí nas paredes do quarto vai se projetando aquelas sombras, né, ou melhor, as luzes, né, que são filtradas por esses orifícios em formatos assim, certo? Também questão de teatro de marionetes, essas coisas todas. Chesterton cresce nesse ambiente, né, lúdico e assim por diante. É interessante também uma outra coisa aqui, porque dessa forma o pai dele também tinha uma cultura literária, né, absurda. E essa cultura literária trouxe para o Chesterton uma série, e aqui entra outra coisa de educação. Então nós falamos agora do papel de você dar, né, bom alimento para a imaginação dos seus filhos, principalmente quando eles estão nessa idade. Tudo que nós estamos falando aqui é da vida de Chesterton antes dos 12 anos de idade, tá, pessoal? Então para vocês entenderem mais ou menos onde é que está a nossa baliza. Chesterton até os 12 anos de idade, é disso que nós estamos falando hoje, tá? Então, além disso, o pai dele, né, colocava o Chesterton em contato, né, com poesia desde muito cedo, né? E para o Chesterton essa é a maneira certa de conhecer poesia. O que ele dizia? Que, na verdade, na opinião dele, ele considerava, porque essa é a experiência dele, tá, pessoal? Chesterton aprendeu muitas poesias e decorou muitas poesias, mesmo antes de conseguir compreender todo o significado das poesias que decorava, tá? Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas criticando o ato de decorar e assim por diante. Essa decoreba não leva a nada, não sei o que mais, ele nem consegue compreender isso aí. Por que o pessoal vai ler Machado de Assis se não consegue entender? Todas essas coisas que a gente escuta por aí. E o Chesterton nos traz aqui o dado e a experiência de que, uma vez que essas coisas estão dentro de um contexto, esse aqui é o problema que às vezes acontece com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, né? Eles estão vivendo algo completamente desconectado, tá, da realidade deles, né, em relação à escola, né? E com a crise da autoridade cada vez mais, isso, né, que deveria ser informado pela escola, é a escola que está sendo informada por todas essas outras coisas bagunçadas, né? Claro que alguns contextos, né, isso aí não é de se generalizar e assim por diante, mas falando dos locais onde tem problema, certo? Então, o que acaba acontecendo?
muitas vezes é isso mesmo, a professora vai propor uma leitura, vai propor uma experiência cultural, e o único lugar onde o cara vai ouvir falar daquela experiência e da importância dela é na escola. Os pais não reforçam isso em casa, a sociedade no entorno não reforça isso na vida dele, ele não percebe, nem os amigos, nem ninguém na vida dele, né, faz aquilo ser importante, então, ou seja, ele não vê, na verdade, não consegue ser apresentado nem a beleza, né, porque essas coisas para penetrarem no nosso espírito leva mais tempo, as coisas mais elevadas, elas não são como as coisas mais baixas são toadas que dão no nervo, né, atacam os nossos afetos já de primeira e nós ficamos naquilo, vide as músicas, né, de baixa qualidade que nós temos hoje em dia, como as músicas comerciais por aí, certo? Então, as pessoas não têm tempo para maturar essa experiência, esse contato com as coisas elevadas, né, e acabam abandonando e deixando de lado, tá? Só que aqui o Chesterton, diferente disso, ele não estava na escola, a educação dele até os 12 anos não foi na escola, isso era uma coisa muito comum, e eu faço aqui o paralelo com um outro autor que é o Tolkien, né? Para quem já viu, por exemplo, aí, está uma coisa que o pessoal conhece de rodão, que é Harry Potter, né? Harry Potter entra para o colégio aos 11 anos de idade, que estranho, que longe, né? Mas era o que acontecia com border schools, escolas preparatórias inglesas, né? Border school é colégio interno, né? Mas os colégios tradicionais, né? The Grammar School, Public Schools e assim por diante, essas escolas, né? Elas não recebiam antes disso. Quem alfabetizava, quem dava uma formação cultural para essa criança antes de ela entrar na escola era a família, os tutores providenciados pela família em grande parte, certo? Tinha esse negócio da criança estar na escola desde os 6 anos de idade, ou ter lá, hoje em dia tem criança que está indo para o sistema de ensino com 4 anos de idade, né? Então, assim, até mais cedo, dependendo, tem aquela... tem escola que tem o maternal, né? Então a gente tem todas essas realidades aí, certo? Mas não era isso que acontecia ali nesse contexto. Não aconteceu, por exemplo, com Tolkien, não aconteceu com Chesterton, não aconteceu com Bernard Shaw, que também fala disso, que falou de como ele recebeu coisas tão boas em casa que ele considera que a vida educativa dele, né, de alguma forma, teria acabado ou mudado de maneira muito radical no momento que ele entrou para a escola, certo? Então é isso, Chesterton está recebendo tudo isso antes, tá? E aí a gente vê esse papel fundamental do exemplo do pai, porque isso também é uma coisa muito séria para o menino, tá? O rapaz, ele tem a necessidade de enxergar a sua referência de homem fazendo as coisas para entender que essas coisas são importantes, certo? E a referência de homem de Chesterton era um homem que dava importância para as coisas do espírito e do intelecto. Era um homem que estava ligado às artes, a hobbies criativos, estava ligado à literatura. E Chesterton vai aprender um monte de poemas e um monte de poesias antes de entender direito o que elas significavam. E isso foi cultivando, porque, pessoal, tem uma coisa que as pessoas não entendem nesses idealismos malucos aí que tem, né, mundo afora. Nós estamos ligados à estrutura da realidade e existe um logos ordenador da realidade. E existem elementos que são símbolos que chegam até nós e correspondem a coisas reais. E esses símbolos, esses elementos, né, vão entrar em contato com a nossa inteligência e vão causar um efeito, certo? Naturalmente, assim como, né, uma vibração produz um som, né? Se eu faço vibrar uma corda, né, e se o som não está, por exemplo, as cordas de um violão, né, você toca ali o violão, sai um som. Por quê? Porque aquelas cordas fazem vibrar o ar dentro da caixa do violão. Da mesma maneira, né, existem, né, as cordas da imaginação, vamos chamar assim, que são tocadas, certo? E fazem vibrar determinadas melodias dentro de nós, tá? Então é isso, não está entendendo, assim por diante. O exemplo que eu dou, muito simples, pensar que a minha mãe me deixava em contato com livros muito antes de eu começar a aprender a ler, né? E mesmo escrever, coisa que eu valha, tá? Mas aquilo me trouxe um carinho pelo objeto livro. Me deu uma proximidade, uma certa intimidade e um desejo de querer entender o que estava escrito ali, naquele monte de sinaizinhos que não eram umas figuras, né? E isso, claro, isso foi destruída algumas enciclopédias em casa, tá? Mas o fato que conseguiu, né, que eu não tivesse alguma proximidade com a literatura, com os livros e assim por diante, certo? Então nós temos esse quadro. Então vale muito a pena investir nesse tipo de coisa, né? Colocar as crianças em contato com a cultura. E aquela coisa, ele não está prestando atenção, mas ele está ouvindo. Essas coisas estão em volta dele, certo? Criança aprende muito assim. Claro que a criança também tem que aprender o caminho da disciplina, da obrigação, do dever.
né? Mas só isso, para todo mundo, é o que a gente chama de imersão, tá? Você quer aprender uma língua estrangeira, você tem que fazer um processo de imersão, tá? Não pode ser só naquela hora marcada que você senta para estudar. Você tem que ter coisas à sua volta que reforcem aquilo que você aprendeu nos momentos de disciplina, certo? E Chesterton faz essa experiência de maneira muito profunda, tá? E aí eu gosto de fazer a referência com um outro cara que é um biógrafo de Chesterton, que é o Joseph Pearce, que é um cara que tem um testemunho de vida assim interessantíssimo do ponto de vista de que ele foi um cara que passou por muitos maus bocados, se envolveu com os hooligans de um dos times que tinha um grupo de hooligans mais violentos, né, que eu tenho notícia, que é o Manchester United, se envolveu com questão de extrema-direita, uma série de coisas, passou realmente fazendo coisas bastante negativas, né, tendo uma vida bastante acidentada, mas que ele comenta também que voltou para os eixos, né, a partir daquela base literária, essencialmente literária, que tinha recebido dos seus pais, especialmente do seu pai. Então é isso, se você é pai e está me vendo, né, ou depois vai ver essa live em algum momento, saiba disso, né, fazer dos seus filhos e das suas filhas, mas especialmente dos seus filhos, leitores e homens de cultura, né, depende de você dar esse exemplo. Tá? E eu digo assim, ó, uma mãe também não tem que dar esse exemplo? Também, mas o pai ele tem um impacto sobre o menino que é diferente, certo? Então é isso aí. Chesterton depois, claro, a família de Chesterton vai se mudar depois para um outro local também nas proximidades de Kensington, certo? E ali existe em toda a cunhada do Chesterton vai relatar um pouco de como é que era essa vida lá. Mas aqui eu vou colocar um detalhe que talvez consolide para nós. O que Chesterton da infância lia? Liu de tudo. Leu Contos dos Grimm, leu a coletânea do Andrew Lang, leu uma pancada de coisas, né? Mas ele fala de como marcou para ele a obra do George MacDonald, A Princesa e o Goblin. Se alguém quer conhecer A Princesa e o Goblin, eu faço uma análise desse livro, né? No Congresso de Literatura Católica, temos os vídeos lá na página do Instituto Hugo de São Vítor, e eu falo, né, do George MacDonald e da Princesa e o Goblin também, tá? É a obra que eu analiso para falar do MacDonald, certo? E essa é a obra lida por Chesterton, tá? Muito interessante, uma leitura bem palatável, mas cheio de elementos referenciais simbólicos interessantíssimos. Uma delas é que os monstros, por exemplo, os goblins da história, são repelidos porque eles odeiam a música e a poesia. Isso é maravilhoso, porque mostra o quê, né? Os vilões são repelidos pelo quê? Pela ordem e pela beleza, né? George MacDonald é um autor, né, que não pode ser ignorado. Ele foi uma influência para o Chesterton, ele foi uma influência enorme para o Lewis, uma influência bem menor para o Tolkien. Às vezes o pessoal supervaloriza a influência do George MacDonald na vida do Tolkien, tá? Agora, para o Chesterton, teve uma obra dele que foi baseada, inclusive para o Chesterton, levar durante muito tempo na vida dele a maneira dele de enxergar, né, o mundo, de encontrar essa linguagem simbólica, né, e dos contos de fadas até mesmo, né, a partir dessa obra. Essa obra foi um descortinar de olhos, foi um descerrar de olhos, foi um abrir de olhos na vida do Chesterton, sobre o valor também das histórias de fadas, né, ou a intuição disso. Claro, depois ele vai sistematizar isso de maneira genial, na minha opinião, ou perto disso, certo? Por exemplo, em Ortodoxia e em outros contos. Tá? E mesmo na abordagem que ele faz, por exemplo, em algum grau, em transformar, por exemplo, as histórias de detetive, de alguma forma, na maneira, né, moderna e urbana, né, das grandes baladas de cavalaria e assim por diante, dos épicos, né, e assim por diante. Também temos vídeos sobre isso lá na página do Instituto Hugo de São Vítor, Jornadas Literárias. Peguem lá o primeiro episódio de Jornadas Literárias, a gente vai falar acerca disso, né, acerca da abordagem do Chesterton. A abordagem do Chesterton de contos de fadas é a maneira que a gente, o grande bloco de leitura, né, a grande referência teórica que a gente pegou para falar, né, das histórias de detetive em mais 5 episódios depois desse, certo? Para quem tem interesse também no Padre Brown, divulgo aqui já a Unicatólica de Quixadá, vai ter a sua semana teológica, aonde que já está acontecendo, mas no dia 20, quinta-feira, às 8 da manhã, eu vou falar sobre a questão das lições com o Padre Brown. Vamos conversar um pouquinho sobre o que Chesterton, através até mesmo do Padre Brown, pode nos ensinar sobre a questão de alta literatura, baixa literatura, e se boa literatura é a mesma coisa que alta literatura e assim por diante, tá? Vamos falar um pouco sobre esses temas, vamos analisar 1 ou 2 contos do Padre Brown ali, certo?
Quem é a mãe, né? Edward Chesterton. Eu tenho a mãe, né, do nosso querido Chesterton. Tem que falar que é a mãe do Chesterton, né? A Marie-Louise Grosjean, tá? Estou falando esse nome todo errado, tá, pessoal? Devo estar falando, certo? E que, como religiosa, né, era metodista, filho de pais wesleyanos, né? E é curioso porque o avô materno do Chesterton é um dos pivôs do dito movimento da temperança, que vai ser uma das coisas que o Chesterton vai combater depois lá para frente. Quem viu a apresentação que a gente fez aqui do A Taberna Ambulante já me ouviu falar do movimento de temperança, que também vai ter os seus reflexos lá nos Estados Unidos com a questão da lei seca, que não conseguiu fazer ninguém parar de beber, ainda por cima produzir um Al Capone, tá? Então, se alguém quer saber se a experiência deu certo ou deu errado, só digo isso, vocês tiram as conclusões de vocês, certo? Chesterton teve outros irmãos, teve a Beatriz, tem que ele perdeu essa irmãzinha, se eu não me engano, ela tinha 12 anos quando ele perdeu essa irmãzinha, Cecil, e assim por diante, tá, pessoal? Eu não vou ir mais longe aqui, porque o tempo já nos vai, tá? Mas vocês puderam ter mais ou menos a noção disso. Agora, quarta-feira, se tudo der certo, nada der errado, nós vamos conversar sobre a questão desse período do Chesterton depois desses períodos, depois desses primeiros 12 anos de vida, criação em casa, num local bacana, com pai assim super, né, esse pai que transforma uma casa num grande parque de diversões para os filhos, né, tanto assim, mas, né, torna um lugar lúdico, um lugar bacana, né, sem perder a questão da disciplina, da ordem, mas transformando um lugar bacana, esse Chesterton eivado de histórias de fadas, mas esse Chesterton também que está crescendo num reino perigoso ad extra, né, esse reino onde Deus é praticamente uma peça cultural, né? E o jovem Chesterton, o adolescente Chesterton, vai se debater com muitas dúvidas, com muitas questões, né? Com muitas trevas, né? Inclusive do ponto de vista intelectual. E aí a gente vai ver a adolescência é esse período que é muito difícil para todo mundo. A adolescência é complicada, né? Quase que tenho vontade de dizer um nome feio, mas não vou falar, tá? Adolescência é isso aí mesmo, certo? E para o nosso Chesterton não foi muito diferente, certo? Pessoal, fico por aqui. Muito obrigado quem esteve comigo até agora, essas 12 pessoas, certo? Obrigado de coração a todos que passaram por aqui também. Se você assistir essa live depois que ela foi publicada, né, continue nos acompanhando. Nossa ideia é aparecer aqui sempre às 8h30. Não deixem de passar lá na livraria da Sociedade Chesterton Brasil, agora que é mês Chesterton, 40% de desconto, acredito que em todas as publicações. É hora de você ter aquele livro de Chesterton que você já está namorando há tempos e ainda não teve a oportunidade de comprar, certo? Fiquem todos bem, continuem conosco nesse mês de Chesterton. Vamos falando dessa grande vida para tentar também, né, levantar um pouquinho a meta das nossas vidas aqui. Falou? Tchau, tchau, pessoal.